Capítulo 918. O plano do rei. Era entre o verão e o outono, mas o tempo ainda estava quente. Quando o sol se pôs no horizonte, Fei se despediu de Adal, Ana e Edvard, e ele voltou à sua tenda. Como sempre, ele entrou no Diablo Vorut e começou a matar monstros e subir de nível a cada segundo livre que ele tinha. Depois de 3 meses, o personagem assassino de Fei atingiu o nível 100 do modo inferno e passou no Diablo Vorut. Agora, Fei estava trabalhando para acelerar seu personagem necromante. Fei tinha a sensação de que a magia dos mortos-vivos seria crucial na próxima parte da expedição, e iria brilhar. No momento, seu personagem necromante era o nível 10 do modo inferno. Se outras coisas não demorariam muito tempo, seu personagem necromante passaria no modo inferno em cerca de 2 meses. À medida que a noite escurecia, Dishii City, que era a capital de Alania, ainda estava tão brilhante quanto o dia, e fazia barulho lá. No entanto, o acampamento de Chambord parecia extremamente silencioso. O tempo passou rapidamente. Logo, o amanhecer estava chegando e um novo dia estava prestes a começar. Depois de sair do Diablo Vorut e treinar sua energia espiritual, Fei saiu da tenda do rei com a parte superior do corpo nua. Ele estava suando, e era visível que o calor estava saindo de seu corpo. Enquanto ele esticava as costas, um guarda trouxe baldes de água. Fei jogou vários baldes de água fria em sua cabeça, lavando o suor e sentindo-se revigorado. Embora ele tenha conseguido muitas coisas enquanto estava em Dishii City, ele teve que pegar a estrada novamente. Fei olhou para as nuvens brilhantes no céu e de repente ficou um pouco sentimental. Ele pensou em algo e disse: "Passe meu pedido. Prepare-se, e deixaremos Dishii City e seguiremos a estrada da expedição ao Império Anji amanhã." Naquele momento, por algum motivo, Fei decidiu de repente que, antes de entrar no caminho das conquistas e batalhas, ele precisava voltar à cidade de Chambord para passar algum tempo com seus entes queridos. Com a existência do sistema de teletransporte portátil de longa distância, Fei precisou fazer apenas 6 paradas e voltou a Chambord City em menos de 3 horas. Era por volta do meio-dia. O retorno de Fei deu uma enorme surpresa para as 2 rainhas. Depois de ter seu adorável tempo sozinho, Fei rapidamente comeu algumas coisas com as 2 beldades nos braços. No momento, ele realmente não queria se levantar e fazer coisas. O rei só se levantou com relutância quando estava perto do pôr do sol. Depois de pensar um pouco, ele pediu a alguém para convidar seu sogro, Bast Brot, para virem aqui. Então, junto com suas 2 lindas rainhas, eles cozinharam uma mesa cheia de comida deliciosa. "Ei! Faz um tempo desde a última vez que cozinhei. Estou ficando um pouco desajeitado." Quando todos os pratos foram colocados na mesa, Bast, que usava uma túnica nobre, e Brooke, que usavam roupas casuais, chegaram. Como um mensageiro já havia dito a eles que esse era um jantar privado e os 2 estavam acostumados ao estilo frio do rei, eles eram bastante casuais e não cumpriram formalidades. Quando Angela pegou garrafas de vinho da Royal Viniceu, o jantar começou. "Majestade, o que você fez no Império Alania com certeza é grande. Toda a região norte está se movendo por causa disso." Logo, a conversa voltou às questões relativas ao reino. O sogro de Fei era alguém que mostrava a graça e a etiqueta de um nobre o tempo todo. Enquanto ele cortava o bife no prato em pedaços pequenos e colocava o molho especial, Bast olhou para cima e disse para Fei: "As coisas são mais suaves do que esperávamos." Fei assentiu enquanto levantava a cabeça e bebia todo o vinho no copo de vinho como uma vaca. Sua atitude não era nada elegante, e seu sogro, que seguia estritamente os padrões dos nobres, revirou os olhos e balançou a cabeça. No entanto, este velho bonito não podia dizer nada ao rei sobre isso. "Enquanto estamos neste tópico, Vossa Majestade, foi sua ideia empurrar aquele menininho chamado Léo para o trono, certo?" Brooke estava com Fei há muito tempo, e ele era amigo e professor do rei. Em ambientes públicos, esse líder militar era muito educado e formal.
Em ambientes particulares, ele conseguiu relaxar e conversar como um amigo após os vários pedidos de Fei. Na realidade, muitas pessoas não entendiam por que o Fei valorizava tanto o Brook. Em termos de força individual, ele era inferior a pessoas como Drogba, Torres e Sage. Em termos de inteligência e estratégia, ele não era tão bom quanto pessoas como o velho Aryang e alguns novos comandantes. Em termos de gestão civil, ele não era tão bom quanto Bast. De todos os ângulos, esse homem que já foi capitão da guarda do rei era bastante mediano. Fazia sentido que Brook estivesse liderando as forças armadas quando Chambord City era fraca e carecia de talento. Mas agora, Chambord estava cheio de talentos, poderosos guerreiros e conselheiros inteligentes. Mesmo o Império Zenith pode não ser capaz de suprimir Chambord, muito menos outros reinos afiliados. Nessa situação, não parecia razoável manter Brook como líder dos militares. De fato, desde que Chambord começou a subir de maneira estável, Brook percebeu isso também. Ele havia pedido a Fei muitas vezes para substituí-lo por alguém mais talentoso, mas Fei recusou seriamente seu pedido e aumentou ainda mais o status de Brook nas Forças Armadas. No momento, no topo das Forças Armadas e da Guarda do Rei, Brook tinha o poder de comandar os Santos de Ouro nas 12 Montanhas Douradas dos Santos. Esse nível de confiança era único no reino, não inferior à confiança de Fei em seu sogro, Bast. No entanto, outros não sabiam que, além da lealdade de Brook, Fei também valorizava a justiça, a bondade e o caráter inabalável desse homem. Independentemente de qual status ele tinha, ele nunca menosprezou ninguém por causa disso, e nunca usou egoisticamente seu poder. Ele viu todos os generais sob ele de maneira justa e nunca promoveu ou rebaixou os generais devido a seus caprichos de favor. Mesmo quando conversava com civis comuns e vendedores ambulantes, ele era amigável e gentil. Quando Fei estava andando disfarçado pela cidade, ele viu Brook, que era o líder militar de Chambord, ajudando uma mulher mais velha, que perdeu seu filho de 18 anos quando o Império de Ormond atacou, a carregar grandes sacos de farinha e arroz. Enquanto suava em sua túnica áspera. Pessoas como Brook eram como parafusos. Quando eles estavam lá, você não os via brilhar. No entanto, nada funcionaria sem eles lá. As pessoas comuns não tinham ideia de que Fei não valorizava apenas esse homem que nasceu e foi criado em Chambord. O rei respeitava e até admirava esse homem. Além de tratar Brook como um sujeito leal, o rei também o via como um amigo de confiança. Em Chambord, apenas pessoas como Bast, Lampard e Drogba que estavam aqui desde o início viram na mente do rei. Essas pessoas poderiam ser contadas como figuras influentes no Império Zenith, e geralmente não mostravam nada para os outros. No entanto, todos eles respeitavam Brook. Somente as pessoas próximas a ele podiam sentir o carisma encantador desses chambordianos de aparência mediana. Depois de ouvir a pergunta de Brook, Fei riu alto. Ah! Muitas pessoas provavelmente viram através dele. Afinal, os alanianos não são burros. Há pessoas sábias entre eles. Fei não precisava esconder nada na frente do seu povo. Enquanto comeu um pedaço de carne assada que Angela lhe alimentou, Fei sorriu descaradamente como uma raposa astuta e contou tudo a eles. Pedi a Letterofs que fizesse uma investigação detalhada dos antecedentes de Leu. É claro que ele é descendente de um pequeno comerciante, e seus pais morreram na catástrofe de criaturas mortas-vivas. Ele agora é órfão e não tem parentes. Charce fez o chamado acessório real. Conseguia planta nas ruínas do Palácio Real de Alania, e a habilidade de forjar de Charce está no nível de mestre. Outros teriam dificuldade em diferenciar esse acessório do real. Além disso, mesmo que alguém o visse, o que eles podem fazer? Todos os membros da família real de Alania morreram. Enquanto os alanianos comuns acreditarem nessa história. Aqueles espertos não querem me ofender, para que saibam o que devem fazer. Então, o que você vai fazer a seguir? Você quer transformar o Império Alania em um império de marionetes? O velho e bonito Bast assentiu e perguntou.
Como nobre e experiente, ele tinha visto e ouvido muitas dessas coisas. Ele queria saber qual era o plano de Fei e disse em um tom sedutor: tornar o império de marionetes não é ruim. Como rei de um reino afiliado, Sua Majestade será capaz de controlar um império de nível 1 de longe. Parece interessante. Sim, é uma ótima ideia. Os olhos de Brook também se iluminaram. Devido à restrição de território, após seu crescimento explosivo, a velocidade crescente de Chambord começou a desacelerar. Sem previsão e planejamento suficientes, sua situação seria passiva quando as grandes guerras estourassem. No entanto, Chambord já era um reino afiliado de nível 1 e seu território não podia mais se expandir sob o controle do Império Pai, Zenith. A outra opção era sair do Zenith e se tornar o Império Chambord. De fato, muitos funcionários de alto nível de Chambord estavam promovendo essa ideia. No entanto, Brook, que conhecia Fei, tinha certeza de que o rei nunca tomaria essa decisão. Não foi apenas por causa da amizade do rei com o segundo príncipe Domingues e a preocupação com o poder do imperador e assim. Foi principalmente por causa daquela figura esbelta cujo corpo se transformou em cinzas no pico da montanha imperial de Ser Marcial e cobriu a terra de Zenith. Você também acha que é uma ótima ideia? Fei riu e não explicou de imediato. Depois de alguns segundos, ele balançou a cabeça e disse: eu já tinha um plano assim, mas depois descobri que os alanianos são gentis e amigáveis, mas eles têm uma paixão insana pela independência de seu império. Além disso, uma águia voará quando crescer. Esse método de controle pode funcionar no curto prazo enquanto estiver como a lua de mel, mas eles se rebelarão a longo prazo e se oporão ao controle da Chambord sobre eles. No geral, não vale a pena tentar controlar esse império, então decidi contra. Ei, veja isso como meu presente para Leo. Eu gosto daquele jovem. Brook e Bast ficaram sem palavras e pensaram: esse presente é enorme. O trono de um império como uma história de mais de 500 anos e um território que totaliza milhões de quilômetros quadrados. Esse jovem chamado Leo é muito afortunado. Se eles não soubessem dos antecedentes de Leo, poderiam até pensar que Leo era filho de Fei. É claro que não jogaremos dinheiro fora. Ei, mesmo que não possamos transformar o Império Alania em um império de marionetes, podemos fazer outras coisas. Caso contrário, por que você acha que estou disposto a gastar tanto dinheiro e recursos na construção de academias para eles? Se tudo for feito corretamente, os alanianos vão querer seguir Chambord. Eu chamo isso de invasão cultural e assimilação pacífica. As palavras de Fei abriram uma nova porta na mente de Bast Brook. Depois de conquistar o Império Anji e os outros impérios na região, usarei métodos semelhantes para transformá-los em aliados de Chambord e Zenith. Dessa forma, quando estamos envolvidos em guerras entre regiões, não precisamos nos preocupar com possíveis incêndios em nosso quintal. Portanto, você precisa me ajudar a preparar e treinar todas as pessoas necessárias. O tempo está apertado. Eu preciso cuidar de tudo isso em um ano. Brook e Bast rapidamente memorizaram isso. Este assunto foi crucial e nenhum erro foi permitido. A lógica do rei era nova e fora da caixa. Embora eles servissem ao rei por um longo tempo, Brook e Bast estavam, no entanto, ainda atordoados de tempos em tempos. Logo, a conversa se afastou de assuntos importantes e voltou aos tópicos diários. Este jantar durou mais de 3 horas enquanto eles riam e conversavam. Fei arrotou depois de ter um ótimo jantar, e o cheiro de vinho permeava o ar. Enquanto levava Bast Brook para fora do palácio, ele de repente pensou em algo e disse casualmente: "Oh, certo. Diga a Jessie para ir a Dixie City. O santuário de pano preto está crescendo rápido demais lá, e sua fonte está instável. Precisa de um verdadeiro mestre para protegê-lo." Fei não ficou muito tempo em Chambord. Na manhã do segundo dia, Fei usou as matrizes de teletransporte e voltou para Dixie City. O que aconteceu depois provou que ele voltou bem a tempo. 30 minutos depois que ele voltou ao acampamento de Chambord, um poderoso oponente mostrou seu rosto.
Um jovem senhor de fora da região norte apareceu de maneira dominante, tentando desafiar Fei. Você é apenas o rei de um pequeno reino afiliado. Como se atreve a se chamar imperador humano? Você é verdadeiramente ignorante. Hoje vou lhe dar uma boa surra, fazendo você tirar o título de imperador humano e voltar a ser um rei caipira. A voz do desafiante ressoou em Dixie City.